Salve! Como se aproximar do eleitorado evangélico? Como atrair o eleitorado evangélico? Como conquistar os votos dos evangélicos? Essas questões estão postas para as candidaturas à presidência da República. No PDT foi oficializado o movimento Cristãos Trabalhistas, o propósito de estabelecer diálogos, aproximações com os evangélicos, sem ficar na dependência de lideranças centralizadoras que remetem à ideia de coronelismo eletrônico evangélico, que utilizam mecanismos como voto de cabresto ou voto de cajado. O pastor Alexandre Gonçalves é o coordenador nacional do movimento. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Policiais e Servidores da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. É um pastor que define o seu rebanho como que formado por pobres, indesejados, rejeitados. E daí ele não controla megas estruturas eclesiásticas com poderes econômicos, midiáticos, redes de comunicação. Ele é um pastor local. No que se refere ao Comitê do Estado do Rio de Janeiro, um núcleo do Rio de Janeiro desse movimento, de cristãos trabalhistas, a coordenação, deixa eu citar aqui, entre outros, o pastor Luiz Longini, que mantém um interesse intenso com o diálogo ecumênico, interreligioso, é um estudioso das questões referentes à teologia, à ciência da religião, e como pastor local, é alguém que enfatiza muito a ação social da igreja como testemunho público, como base de debate público. Agora, quem de fato tem chamado muito atenção nessa relação candidatura Ciro Gomes evangélicos é o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, que foi candidato em 2018, agora é cabo eleitoral da candidatura do Ciro Gomes. Interessante percebermos e estudarmos a retórica política do Cabo Daciolo, que na verdade é a pregação pentecostal do Cabo Daciolo. Essas duas coisas não estão separadas, elas estão absolutamente reunidas, juntas e misturadas. Chamo sua atenção que a pregação, que o discurso, que a retórica do Cabo Daciolo o coloca na condição de antissistema, seja o antissistema político, partidário, eleitoral, ou o antissistema religioso, evangélico, neopentecostal. Ele se desloca. Olha, eu até diria que enquanto deputado federal, Daciolo foi um deputado evangélico desgarrado da frente parlamentar ou da bancada evangélica. Totalmente desgarrado. Então ele é um antissistema. Na condição agora dessas eleições, ele se coloca como cabo eleitoral. No dia 30 de janeiro, ele foi a Fortaleza, participou de um culto em que levou o candidato Ciro Gomes e a sua esposa, os ajudou no manuseio do texto bíblico e talvez tenha orientado quanto ao Ciro Gomes não utilizar o discurso ou a palavra ou não ir à frente para discursar com interesses eleitorais e políticos, tratando-se de uma celebração, de um culto, onde o púlpito não deveria ser utilizado para outro propósito que não fosse o propósito da manifestação da fé, do culto, enfim, da crença. Muito curioso que depois desse culto, o próprio candidato Ciro Gomes deu ampla repercussão, se dizendo agradecido pela acolhida, pelo momento de fé, e a fotografia então foi amplamente divulgada com o seu texto se mostrando animado pelo fato de ter sido bem recebido nesse contexto. Chamo sua atenção que estamos diante de um experimento inusitado, para dizer o mínimo. Nós estamos diante da social-democracia na versão do trabalhismo anunciado pelo PDT, que faz uma leitura do movimento evangélico no país para anunciar uma prática, uma ação política eleitoral, em diálogo, mas também na tentativa de atração. Em disputa, efetivamente em disputa.
Veja que uma referência muito presente é o pensamento do Mangabeira Unger, que disserta sobre o movimento evangélico dizendo que a elite intelectual brasileira lida com o movimento evangélico no idealismo, e ele propõe uma ação a partir do realismo. Quem são os evangélicos, o que querem os evangélicos e, portanto, como que o partido e o candidato do PDT se pronunciam em relação aos evangélicos e para os evangélicos. Mas, por outro lado, nós temos uma outra referência que é o próprio Cabo Daciolo, que é representativa. Eu não vou dizer que ele evoca, que ele teoriza, que ele é a referência intelectual e teórica, mas ele é um símbolo, sim, do pentecostalismo. Não vou dizer que é o melhor, mas vou dizer que é sim um símbolo do pentecostalismo que dialoga e que, por vezes, estabelece um contraponto ao que se entende hoje no país como neopentecostalismo. Então ele é extremamente crítico a diversos líderes. Por exemplo, ele é bastante crítico, bate forte contra a tal da teologia da prosperidade. Então, como que você agrupa nesse experimento político partidário eleitoral um pensador como Mangabeira Unger e um pastor, um militante, um crente, um pentecostal como Cabo Daciolo? Eu não quero reduzir a candidatura do Ciro a essas referências, mas eu quero dizer que essas referências, esses símbolos, estão bem presentes. E certamente nós teremos muito por analisar até as eleições. Espero que você possa conversar, possa, enfim, participar aqui dessa conversa com as suas contribuições. Não esqueça de curtir, de compartilhar e, sobretudo, se inscrever no canal, que é a melhor forma de nos incentivar para que a gente continue mantendo esse observatório da cena política brasileira. Forte abraço e no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, vou estar falando sobre o núcleo evangélico do PT nas eleições de 2022. Forte abraço e até!